Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje eu estou aqui trazendo para vocês, tá, mais um vídeo sobre análise de carteira aqui dos inscritos do canal, para ser mais específico dos membros aqui do meu canal, onde basicamente eu faço esse vídeo aqui com aquela ideia de conseguir trazer a minha opinião sobre a carteira dessas pessoas. Não significa que você tem que chegar e fazer exatamente o que eu tô falando, tá? Não significa, inclusive, que você tem que chegar e simplesmente copiar o que eu tô fazendo. Não, aqui eu vou pegar a carteira, vou olhar, vou discutir um pouco sobre as alocações, sobre a estrutura da carteira, vou falar um pouco sobre as escolhas, se eu faria alguma coisa diferente ou não, assim por diante, tá? Sempre com a ideia de trazer a visão da carteira previdenciária, do que eu acho que é a melhor alocação, beleza? Deixa seu like, se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, caso você queira participar disso, você precisa virar membro do canal, tá? Esse é um benefício aqui para os membros. Você pode clicar no botão Seja Membro ou no primeiro link que está na descrição. Virando membro, você coloca a sua carteira aqui no Investidor 10, beleza? E você manda o link para mim. E aí, a partir desse link, eu faço os vídeos, tá? Tem um post na aba comunidade para quem é membro, você coloca seu link lá, eu tô fazendo da ordem de envios, tá? Ou seja, do mais antigo para o mais novo. Aqui a carteira tá em números, tá? Mas esse membro aqui chama Ricardo, ok? Ele mandou o link dele lá. A carteira dele é uma carteira com um valor aplicado relativamente já alto, tá? Comparado aqui à média do que a gente tá vendo. Não muda nada nesse sentido, tá? Eu não tô aqui querendo analisar carteiras por conta do valor, e sim por conta da alocação, do foco na estratégia. Mas é um valor já bem mais robusto, que permite para ele, às vezes, ter posições maiores em determinadas empresas e, por consequência, receber também mais dividendo, tá? É uma carteira que, grande parte dela, já para ser bem sincero, tá? A gente vê que é uma carteira que começou novamente em 2023, ou seja, não tem praticamente nenhum ano, mas ele tinha algumas posições resquícias ali de 2019 e 2020, mas perceba que ele ficou bastante tempo sem aportar e, na verdade, aquilo acabou sumindo da carteira, tá? E ele volta agora a construir a partir aqui de 2023. Então, nos últimos 12 meses, a gente vê um pouco esse é o comportamento da carteira, tá? A gente tem uma carteira basicamente focada aqui em ações, ok? A gente tem um pouco em tesouro direto, que eu acredito ser, tá, para a carteira dele aqui, o que a gente pode chamar de caixa, ok? Ou a própria reserva de emergência, que está aplicado no lugar interessante, no lugar bom, que é Tesouro IPCA, mais 2045. Para ser bem sincero, eu retiro esse comentário que eu fiz, acabei de perceber isso. Não acho que aqui seja o caixa, porque aqui ele está simplesmente no IPCA mais 2045. Tá? Ou seja, um título atrelado à inflação. Não é aqui que a gente coloca caixa de oportunidade. Eu tinha lido o Tesouro Direto e assumi antes de ler aqui que era simplesmente o caixa, mas não é, tá? Que é uma aplicação em Tesouro IPCA, a gente tem taxas super interessantes aí, basicamente 6%. Então, para quem gosta, acho que faz sentido você se posicionar. Tem a carteira dele aqui, que isso representa 16% da carteira, tá? Então não é a grande parte da carteira, mas eu acho que é interessante essa diversificação, para ser bem sincero. Apesar de eu não investir em renda fixa, eu acho que não é porque eu não invisto que não tenha oportunidades. Pelo contrário, tem, tá? E aqui, até pela quantidade de capital, ele consegue fazer essa diversificação a mais, para ser bem sincero. Da parte de ações, tá? Aqui a gente tem 13 ativos, tá? Aqui na carteira dele, representam em mais de 80%. E uma coisa que já me chamou a atenção é o seguinte, antes da gente falar das escolhas... Opa, desculpa, cliquei no lugar errado, deixa eu voltar. Eu queria ver o gráfico aqui, gente. Queria ver o gráfico para mostrar para vocês aqui um pouco dessa diversificação da carteira dele. E olha só que interessante, tá? É uma carteira que é extremamente bem diversificada. Ele não tem nenhum tipo de posição que se sobressai muito, tirando aqui o caso de Sanepar, que ele tem 16%, mas que também não é um negócio que chamaria muita atenção em termos de concentração, e todo o resto, praticamente, ele vai deixando numa mesma porcentagem. Posso chamar dessa forma. Eu não sei se aqui ele faz movimentos de rebalanceamento no sentido de vender uma posição que subiu muito, tá? Não sei dizer isso, ele não me passou nenhuma dessa visão aqui. O que eu recomendaria para você que gostaria, assim como o Ricardo, de fazer um pouco dessa visualização da sua carteira, ou seja, de não concentrar demasiado em uma única ação, que você foque os aportes novos naquelas que estão com menor peso, mas que você não venda as ações que começam a se tornar grande parte da sua carteira. Por que eu falo isso? Porque aí você não vai aproveitar os dividendos que vão vir a partir daquele número de ação interessante, tá? Então o rebalanceamento nessa forma eu faria com novos aportes e não com a venda dos ativos, beleza? Vamos ver aqui em termos, acho que fica mais fácil, tá, gente? Se a gente fizer o seguinte, vir aqui em gráficos e olhar um pouco para como que a carteira dele tá
distribuída. Vamos olhar primeiro aqui em questão de setores e de segmentos, tá? Acho que segmento fica até um pouco mais fácil da gente ver. Ele tem banco, tá? Banco representando hoje 22% da carteira dele. Ele tem energia, representando hoje 18%. Água e saneamento, representando 16%. Seguros, representando 10%. E depois, a gente diria aqui que ele pode ir para uma espécie de commodities barra varejo, eu diria dessa forma. Então perceba já a primeira coisa. Ele tá seguindo a estratégia conforme ela precisa ser seguida. Essa é a palavra que a gente tem que usar aqui. Ele está focando grande parte da carteira dele em setores best. Banco, energia, saneamento, seguradora. Você perceba aqui que se você somar os dois dá mais de 50% da carteira dele. Tá bem mais de 50% da carteira dele. E aí depois ele começa a diversificar, o que é super importante, se expondo a commodities, com siderurgia, com metais metálicos, a papel e celulose e também pega alguns outros tipos de empresa aqui que eu estou chamando aqui de varejo. Então olha como ele consegue construir uma carteira que é diversificada ao mesmo tempo onde ele dá a atenção para a estratégia, com o setor best. Então, de novo, diversificar não significa você comprar tudo. Diversificar significa você tentar mitigar risco, como ele faz, aqui com as escolhas das ações, como eu já falei, ao mesmo tempo onde ele mantém aqui a estratégia visada, ou seja, uma exposição maior em setores best. Tá? Ali por setor, mas eu acho que é melhor aqui a visão por segmento. E agora falando das ações dele. Tá? Vamos tentar entender aqui. Quando a gente estava falando de bancos, o que ele tem de banco aqui? Tá? Ele tem Banco do Brasil, com 10% da carteira. Okay? Ele tem, acho que é BR Partners isso daqui, se eu não me engano. Tá? E ele tem BTG Pactual. Beleza? Aqui de cara são esses bancos que eu acabo vendo na carteira. Exposição maior em Banco do Brasil, acho super válido, dado que você tem uma perspectiva de dividendos melhores. Então achei essa construção, não sei se foi proposital ou se foi só uma coincidência, mas achei interessante ter uma posição maior em BBAS do que nos outros bancos, dado o índice de dividendos aqui. Quando a gente olha para a parte de energia, tá? A gente tem aqui algumas empresas interessantes. Primeiro, CEMIG, tá? Representando 5,90% da carteira dele. E CEMIG lembra, de novo, aquilo que eu já falei, e eu fiz um vídeo recente aí no canal, de que ela traz um dividendo historicamente na casa dos 8%, 9%, ou seja, muito, muito bom. Ok? A gente tem aqui também, além de CEMIG, ENGIE representando 6,20% da carteira dele, que também é uma empresa de extrema qualidade. Não tem nada de errado em ter ENGIE, pelo contrário, eu tenho ENGIE e gosto bastante da carteira. Beleza? Essas são as duas elétricas, parte de geração, né? E aí aqui a gente tem também exposição em Transação Paulista, com 5,75% da carteira dele, que também é uma empresa extremamente eficiente. Tá? E de novo, traz uma perspectiva muito, muito boa de dividendos para nós. Tá? Então de cara aqui olhando para isso, acho que eu não pulei nenhuma, a gente perceba que ele tem transmissão, também geração, muito bem diversificado e se expondo a um setor bastante interessante. Quando a gente fala aqui de saneamento, ele tem praticamente apenas Sanepar. Eu não acho muito interessante ter Sanepar como a maior posição da carteira. Eu não faria isso, pelo contrário, eu nem teria Sanepar. Para quem me acompanha aqui sabe disso, para quem é membro, eu já falo isso em todas as lives praticamente. Eu não teria Sanepar, eu alocaria essa grana, para ser bem sincero, em outras empresas setores best, seja BBAS, Banco do Brasil ou alguma elétrica, ou quiçá também se você quiser colocar um pouco mais em commodity, tá? Eu tiraria Sanepar, para ser bem sincero. Eu sei que o pessoal, eu gero polêmica quando eu falo isso, mas é a minha escolha, tá, gente? Não é que é uma empresa ruim, pelo amor de Deus, pelo contrário, tá? Mas é só uma questão de preferência para mim, tá? Então faria diferente nesse sentido. Quando a gente olha aqui para commodities, a gente tem Vale, que é super, super interessante. Siderurgia, ele tem Metalúrgica Gerdau, que também é super, super interessante. Aqui, de certa forma, né, a gente pode falar, tentar colocar Jalles Machado um pouco nessa caixinha, tá? Acho que valeria a pena. Teria também, assim, porque ele tem espaço, tá? De acordo também com o tamanho da carteira, ele tem espaço para ter esse tipo de empresa. Não são empresas óbvias para você ter em D0, tá? Você não tem Jalles Machado em D0, você não compra BR Partners em D0, você não compra BTG em D0. Você entende o que eu tô falando? É mais para... À medida que a carteira vai crescendo, você vai diversificando, beleza? E, de certa forma, quando a gente olha assim, a carteira dele é muito bem estruturada. Ele tem Irani aqui na parte de papel celulose, não tem Klabin, não tem Suzano, mas Irani também é uma boa escolha. Espero que ele tenha feito boas compras, tá? Em bons momentos. Gente, essa daqui é uma carteira que prova pra gente que você consegue manter a estratégia, mesmo tendo uma condição de ativos um pouco maior do que o normal. Então, eu percebo que ele tem 13 ações. E também nos mostra que
À medida que o seu patrimônio vai crescendo, você tem a capacidade de adicionar mais ações, a ponto de não ter posições muito pequenas em cada uma das empresas, em termos de valor aqui aplicado. Tá? Então, acho que isso prova muito que, na verdade, acaba sendo a evolução de todas as carteiras. Se eu fizesse, se essa fosse a minha carteira, algumas mudanças que eu faria. Eu acho que eu concentraria ela ainda um pouco mais, tá? Então eu não teria 13 ativos, eu ainda acho que manteria ali na casa dos 8, para ser bem sério, que é o que eu tenho hoje. Focaria nos setores best, como ele já tem focado, e não teria ali o caso de Sanepar, beleza? Na parte do Tesouro IPCA, ele tem tudo em um único ativo, tá? Um Tesouro IPCA mais 2045, uma NTNB longa, pagando aí 5 e pouco, tá bom? Então não é um ativo ruim, tá? Mas acho que foge um pouco da ideia só das ações, mas de novo mostrando para vocês que faz sentido você ter isso também, tá? Aqui um pouco da rentabilidade dele nos últimos 12 meses, tá? Não tá uma rentabilidade tão interessante, para ser bem sincero, mas é mais pelas algumas escolhas de ativos e um pouco também por conta aí da composição da carteira. Mas acho que isso no 12 meses não muda absolutamente nada, né, gente? Para ser bem sincero, o importante é você conseguir ter boas empresas a bons preços, a consequência disso é você ter uma rentabilidade melhor. Mas eu não me preocuparia com isso, tá? 12 meses não diz absolutamente nada sobre a sua carteira, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Se gostando, deixa seu like aqui, se inscreva no canal, isso é muito, muito importante. Se você for membro, manda a carteira para mim para eu fazer o vídeo, eu vou ficar muito feliz de fazer, beleza? Tamo junto, forte abraço, valeu, falou, fui.